Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 5 de agosto. O skate trouxe mais uma medalha para o Brasil. E o vôlei masculino caiu na semifinal em Tóquio. Você vai ver nessa edição também que a taxa básica de juros subiu. E a gente vai falar também da volta do público aos estádios no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vamos começar com os Jogos de Tóquio. O skate brasileiro ganhou a terceira medalha nessa edição, com a prata conquistada pelo Pedro Barros na modalidade parque. Depois da prata de Kevin Hoffler e Raíssa Leal, ambos no street, foi a vez de Pedro Barros conquistar a prata nos Jogos de Tóquio, a 19ª medalha das Olimpíadas no Japão. A disputa ocorreu nesta quinta-feira no Centro de Esportes Urbanos de Ariake, sob um calor de 34 graus Celsius. O catarinense de 26 anos fez 84,14 pontos e ficou atrás apenas do australiano Keegan Palmer, que obteve a pontuação de 95,83. O bronze foi para o americano Corey Junot. Com a prata, o país chega a 19 pódios até agora e iguala a marca do Team Brasil de 2016 no Rio. Os outros dois brasileiros na disputa, Luiz Francisco e Pedro Quintas, foram quarto e oitavo, respectivamente. O skate é um dos 5 esportes que estreiam nesta edição dos Jogos Olímpicos ao lado de surf, escalada, karatê e beisebol. A atual campeã mundial, a Beatriz Ferreira, está na final do boxe na categoria peso leve, entre 57 e 60 quilos. A baiana de 28 anos derrotou nesta quinta-feira a finlandesa Mira Potkonen em decisão unânime dos árbitros, 5-0. A brasileira que lutou de vermelho dominou a luta do início ao fim e comemorou a vitória com uma pequena dança no ringue. Agora, Bia vai em busca do primeiro ouro olímpico para o boxe feminino do Brasil contra a irlandesa Kellyanne Harrington. Até o momento, o país conquistou apenas um bronze no feminino com a Adriana Araújo em Londres 2012, na estreia da categoria nas Olimpíadas. Caso seja campeã, Beatriz Ferreira irá repetir o feito de Robson Conceição, medalhista de ouro dos leves nos Jogos do Rio. No boxe masculino, o Herbert Conceição passou para a final também depois de vencer o Gleb Bakshi, da Rússia, na categoria peso médio, até 75 quilos. Essa vai ser a primeira vez que 2 boxeadores brasileiros disputam as finais na mesma edição de Jogos Olímpicos. A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu a partida dessa madrugada nas semifinais e agora vai tentar o bronze. O Brasil foi derrotado de virada pela equipe russa, que joga sob a bandeira do Comitê Olímpico Local nas semifinais por 3-1. Com o resultado, a seleção brasileira vai disputar a medalha de bronze no sábado na Ariake Arena. Campeã nos Jogos Rio 2016, a equipe do técnico Renan Dalzotto venceu o primeiro set contra os russos com facilidade e fechou a parcial por 25-18. Os russos se recuperaram no segundo e ganharam por 25-21. O momento crucial do confronto aconteceu no terceiro set, quando o Brasil vencia por 20-12, mas permitiu a recuperação dos russos, que acabaram fechando por 26-24. No quarto set, a disputa seguiu equilibrada até o placar de 22-22, quando os russos conseguiram abrir 2 pontos de vantagem e fecharam a parcial e o jogo, com 25-23. Tóquio seria a 5ª final consecutiva do vôlei brasileiro em Olimpíadas. Também contra atletas da Rússia, mas no vôlei feminino, o Brasil venceu ontem e avançou para a semifinal. A próxima partida vai ser contra a Coreia do Sul. A seleção brasileira feminina de vôlei vai lutar por medalhas após vencer por 3-1 o Comitê Olímpico Russo nesta quarta-feira nas quartas de final do torneio. Agora a equipe vai enfrentar na semifinal a Coreia do Sul, que surpreendeu ao vencer a Turquia por 3-2. As russas começaram com vitória no primeiro set após uma disputa acirrada, mas as brasileiras reagiram no segundo set. No terceiro, a equipe do Brasil assumiu o controle do jogo desde o início, com importantes atuações de Fegaray e Gabriela Braga, autora de 18 pontos. O set final teve mais uma disputa acirrada. Depois de conquistar o ouro em Londres 2012, o Brasil ficou em 5º lugar em casa no Rio há 5 anos e sonha voltar ao lugar mais alto do pódio. Vamos ver como é que ficou o quadro de medalhas, já com essa prata no skate para o Brasil.
A China liderando, praticamente os jogos inteiros liderando ali com 33 medalhas de ouro, 73 no total. Estados Unidos mais medalhas no total, 87, só que tem 27 medalhas de ouro, 6 a menos do que os chineses. O Japão está recebendo os jogos, 21 medalhas de ouro, 9 de prata, 14 de bronze, são 44 no total. E a briga está boa pela quarta posição, porque já foi na quarta posição a Grã-Bretanha, os atletas da Rússia, e agora a Austrália com 17 medalhas de ouro, 39 no total. O Brasil está em 16º lugar, são 4 de ouro, 4 de prata já contando com essa do skate e 8 de bronze, 16 no total. A gente até citou aqui que são 19 medalhas para o Brasil, porque já estão garantidas mais 3. 2 finais no boxe e uma no futebol masculino. E aí o Brasil com 19 medalhas iguala a marca dos Jogos do Rio de 2016 e pode ter mais medalhas também no vôlei feminino, hipismo e outras modalidades. A CPI da pandemia ouviu ontem o ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco, que teria se envolvido na negociação de vacinas entre empresas como a Davat e o Ministério da Saúde. Marcelo Blanco foi ex-assessor de Roberto Dias no Departamento de Logística do Ministério da Saúde e foi citado pelo policial Luiz Paulo Dominguete como uma das pessoas com quem negociou vacinas com pedido de propina à empresa Davat. O tenente-coronel da reserva foi exonerado do cargo no Ministério da Saúde em janeiro deste ano. Blanco, Dominguete e Dias teriam participado de um jantar em um restaurante dentro de um shopping de Brasília, no dia 25 de fevereiro. Onde teria sido feita a proposta de pagamento de propina na comercialização de doses da vacina AstraZeneca. Durante o depoimento desta quinta-feira na CPI da pandemia, Blanco disse que queria negociar as vacinas com o setor privado, mas os senadores contestaram sua versão. O ex-assessor da Saúde afirmou que foi procurado por Dominguete e exibiu mensagens negando o pedido de propina. Eu jamais fiz qualquer pedido de comissionamento ou qualquer tipo de vantagem. Isso daí é absolutamente desconectado da realidade. Os senadores discutiram acerca das mensagens apresentadas em defesa de Blanco. De acordo com o senador Omar Aziz, presidente da comissão, o ex-assessor da Saúde teria cortado partes dos diálogos que manteve com Dominguete. Por causa do alvoroço, a sessão foi suspensa por alguns minutos. Apesar do representante da Davat no Brasil, Cristiano Carvalho, ter mencionado que foi alertado por Dominguete sobre um suposto comissionamento, Blanco afirmou que tentou apenas viabilizar uma agenda oficial de Dominguete com o Ministério da Saúde e que não facilitou as negociações. Os senadores, então, questionaram quais seriam os interesses de Blanco em facilitar as tratativas da Davat com o Ministério. O senhor é muito bondoso, o senhor está fazendo tudo isso sem nada, só por amor aqui. Senador, Porque deveria ter feito isso com a Pfizer, eu Coronavac. prospectava na figura do Dominguete, até porque eu estava iniciando o conhecimento dele, eu prospectava que ele poderia ser um possível parceiro comercial na iniciativa privada. O ex-assessor da Saúde afirmou que apenas forneceu informações de contatos oficiais para estabelecer uma ponte entre Dominguete, Cristiano Carvalho e o Ministério da Saúde. Quando o Dominguete me procurou, a única coisa que ele pediu é que ele gostaria de enviar propostas para o departamento logístico. Eu simplesmente o orientei a enviar para os e-mails institucionais. Eu não intermediei, eu não fui com ele lá, eu não articulei, eu não fiz absolutamente nada disso. Blanco também afirmou que não sabe e não se interessou em saber o motivo de sua exoneração do cargo comissionado de assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde no dia 19 de janeiro. Não lhe foi dito não nem tenho nada. conhecimento. Também não busquei saber. Assim, senador... Teve algum atrito, alguma coisa? Não, eu sempre trabalhei, desde que eu me coloquei à disposição no ano passado, a integrar esse esforço conjunto no Ministério, isso para mim sempre foi uma coisa muito clara. Na parte da tarde, a sessão teve que ser suspensa pela segunda vez, quando o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, que comandava a mesa, ficou incomodado com o deputado federal Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, que invadiu a sessão para filmar os senadores no local. No retorno da sessão, Randolfo Rodrigues disse que os parlamentares têm livre acesso à CPI, mas não podem tumultuar as atividades. O problema é que Vossa Excelência praticou ainda há pouco um ato de desacato a essa comissão.
O senhor pode se identificar, por favor? Qual a autoridade sua para isso aqui? O senhor não pode desrespeitar essa comissão parlamentar de inquérito, não pode atuar dessa forma, e eu pedirei para as seguranças daqui do Senado tomar as devidas providências em relação a Vossa Excelência. Marcelo Blanco foi citado em outros depoimentos prestados à CPI durante as 11 primeiras semanas de trabalho da comissão. Para a sessão desta quinta-feira, está prevista a convocação do empresário Ayrton Antônio Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel. Ele foi assessor especial do Ministério da Saúde e era considerado o braço direito do general Eduardo Pazuello durante o tempo em que ele esteve à frente da pasta. A defesa do empresário tenta, junto ao Supremo Tribunal Federal, um salvo-conduto para que Ayrton Cascavel não seja obrigado a comparecer na CPI da pandemia. A suspeita é de que ele teria participado de encontros administrativos do Ministério da Saúde antes mesmo de ser efetivado como assessor especial, exercendo influência sobre decisões do Ministério da Saúde. Os nascidos em abril que receberam a quarta parcela do auxílio emergencial no final de julho já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. As datas dos próximos pagamentos do auxílio emergencial ainda não foram divulgadas. Hoje o dia amanheceu com vento forte em São Paulo. A temperatura mínima prevista na capital paulista é de 10 graus e a máxima pode chegar a 20. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. Ao longo desta quinta-feira, a chuva continua concentrada sobre áreas do norte e nordeste do país. Os maiores volumes são esperados para a faixa leste da Bahia e também de uma área que vai desde o Alagoas até o leste do Pernambuco, onde já choveu de forma bastante volumosa nos últimos dias. Na região norte, a chuva mais volumosa fica esperada para áreas do norte do Amazonas e também sobre o estado de Roraima. Nas demais áreas, a chuva é pontual e mais fraca. Enquanto isso, o interior do Nordeste, grande parte do Tocantins, sul do Pará, sul do Amazonas, Acre e Rondônia seguem com previsão de tempo bastante firme e seco e com um alto risco para queimadas. No centro-oeste do país, o predomínio também é de bastante sol e temperaturas elevadas, com tempo muito seco e baixa umidade do ar. Entre o sul e o sudeste, a circulação de ventos marítimos mantém a condição de tempo bastante fechado, desde a faixa leste de Santa Catarina até o Espírito Santo. Esta mesma circulação de ventos também mantém a condição de chuva entre áreas do estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e consegue carregar as nuvens para dentro do continente, o que também mantém a condição de tempo mais nublado sobre áreas da faixa leste de Minas Gerais. Com relação às temperaturas, na tarde desta quinta-feira, a máxima alcança os 27 graus em Salvador. Em Cuiabá, o dia começa com 17, a máxima é de 37 graus no período da tarde. Em Manaus, mínima de 23 e máxima de 32 graus, com previsão de chuva sobre a capital do Amazonas. No Rio de Janeiro, o dia começa frio. A mínima é de 13 e a máxima não vai passar dos 25 graus. E em Porto Alegre, a máxima não passa dos 21 graus ao longo desta quinta-feira. Sobre a umidade relativa do ar, grande parte do país vai ficar com índices abaixo do ideal para a saúde humana nos próximos dias, inclusive nesta quinta-feira, com 12% em grande parte da região centro-oeste do país e também sobre boa parte do interior do Nordeste, do estado de São Paulo e também sobre áreas do estado de Rondônia e do Acre. Depois do intervalo, você vai ver que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu pela volta da torcida aos estádios. A gente explica isso daqui a pouco. O Brasil superou a marca de 20 milhões de casos de Covid registrados. A média móvel de óbitos é de 920 vítimas por dia. Segundo o Ministério da Saúde, 1.175 novas mortes foram confirmadas de um dia para o outro. Com o aumento, o Brasil chegou a 559.607 vítimas. Também foram acrescentados mais 40.716 casos de Covid em 24 horas, totalizando mais de 20 milhões e 26 mil diagnósticos da doença em toda a crise sanitária. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 918 vítimas diárias. É a menor média registrada desde o dia 8 de janeiro, quando foi a 864. Também é o 5º dia em que o indicador fica abaixo de 1.000.
A média diária de novos casos está em 32.778 diagnósticos. Caiu em relação ao dia anterior e se tornou a menor desde 27 de novembro de 2020, quando foi a 31.133 diagnósticos da doença. No mapa que avalia a pandemia por regiões, 3 estados apresentam alta nas mortes: Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima. Em estabilidade estão 11 unidades da federação. Em queda estão 12 estados: Acre, Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Dessa vez o estado do Ceará não divulgou os dados. O Brasil já aplicou mais de 148 milhões e 54 mil doses de vacinas até agora. Em um dia foram aplicadas mais de 1 milhão e 340 mil, portanto deve passar de 150 milhões ainda essa semana. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, são 104 milhões e 284 mil brasileiros que tomaram a primeira dose. Isso dá 49,25% da população. Mais de 43 milhões e 769 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 20,6% da população. Os estados que mais aplicaram a primeira dose e que estão com a imunização acima de 50% da população são São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso do Sul é o líder isolado, na imunização completa, com quase 34% da população vacinada. Vamos falar de economia. O Comitê de Política Econômica, Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, aumentou a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual. O índice agora está em 5,25% ao ano, maior patamar desde outubro de 2019. Essa é a 4ª reunião consecutiva em que o Banco Central decide pela alta, e a medida já era esperada por analistas. Por unanimidade, o comitê decidiu elevar a taxa de juros da economia de 4,25% para 5,25% ao ano, maior patamar desde outubro de 2019, quando estava em 5,5% ao ano. Antes disso, os juros ficaram de agosto de 2020 a março de 2021 em seu patamar mínimo histórico, 2% ao ano, ainda no aguardo dos desdobramentos da pandemia no Brasil e no mundo. Foram 4 reuniões do Copom sem alterações na Selic, até o aumento anunciado em março, para 2,75%. Depois vieram mais 2 reajustes de 0,75 percentual. Os juros são usados pelo Banco Central como uma ferramenta para controlar a inflação ou estimular a economia. A meta deste ano é que a inflação seja de 3,75%, mas há uma tolerância de 1,5% para mais ou para menos, ou seja, pode variar de 2,25% a 5,25%. A Indonésia ultrapassou ontem a marca de 100 mil mortos pela Covid-19. Maior economia do Sudeste Asiático, a Indonésia detectou a variante Delta em dezenas de regiões desde seu primeiro caso no arquipélago em junho. Muitos indonésios morreram em casa sem ter acesso a cuidados hospitalares ou a dispositivos médicos de oxigênio. Segundo a ONG Lapor Covid, mais de 2.600 pessoas morreram em casa entre o início de junho e 24 de julho. A organização usa informações fornecidas pela população para alimentar uma base de dados sobre a evolução do coronavírus no país. Até o momento, foram registrados 3,5 milhões de casos de contágio, embora os números oficiais sejam considerados bem abaixo dos reais. A Indonésia pretende vacinar 208 milhões de seus 270 milhões de habitantes. Mas a taxa de imunização continua muito abaixo da meta do governo de atingir 1 milhão de injeções por dia. Até agora, apenas 8% da população indonésia recebeu o esquema completo de vacinação contra a Covid-19. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, acatou o pedido do Flamengo para que seja liberado o acesso do público aos jogos em que o rubro-negro for mandante. Já em São Paulo, a data para a volta das torcidas aos estádios foi anunciada pelo governo do estado.
A entidade aceitou o pedido do Flamengo e liberou a volta do público aos estádios quando o clube for o mandante nas competições organizadas pela CBF. No caso, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A decisão abre o precedente para que outros clubes entrem com o mesmo pedido e atropelem as decisões dos respectivos governos locais. Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, o governo paulista liberou as datas para que o público possa voltar aos estádios. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, o governo planeja a liberação para o dia 1º de novembro. Até lá, a expectativa é de que 90% da população adulta do estado tenha a vacinação completa. A partir do dia 1º de novembro, será permitido eventos com controle de público, mas que possam ter pessoas em pé e pistas de dança, lembrando que o distanciamento e o uso de máscaras continuam obrigatórios. Até que se tenha uma informação diferente, nós seguimos trabalhando com os eventos modelo, com acompanhamento científico, mas é muito importante, o governador foi inovador aqui no Brasil, no momento, inclusive teve críticas sobre o uso de máscaras, e vimos que foi a decisão mais acertada que nós tivemos, porque quem se precipitou no mundo agora está precisando retroceder. Então, daremos grandes passos nessa retomada, mas de forma segura para toda a população. Além da vacinação, o governo paulista também seguirá com a exigência dos protocolos sanitários, o que inclui o uso obrigatório de máscara, distanciamento de 1 metro, veto a qualquer aglomeração e respeito aos protocolos de higiene. Vamos falar dos resultados no futebol. Ontem teve jogo de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer a primeira partida por 2-0 no Morumbi, o São Paulo foi até o Rio de Janeiro e venceu de novo o Vasco agora por 2-1. Confirmou assim a classificação para as quartas de final. Jogando em Feira de Santana, o Atlético Mineiro perdeu para o Bahia por 2-1. Mesmo com essa derrota, o Atlético garantiu a classificação para a próxima fase porque tinha vencido o jogo de ida por 2-0. Depois de vencer no jogo de ida em Curitiba, o Atlético Paranaense garantiu a classificação ao empatar com o outro Atlético Goianiense em 2-2. Depois de vencer o jogo de ida por 2-1, o Fortaleza foi até Maceió e venceu de novo o CRB por 1-0, passando também para a próxima fase. O sorteio que vai definir os confrontos nas quartas de final vai ser amanhã, às 3 da tarde, no horário de Brasília. Essa edição fica por aqui, 10 da manhã tem outras informações com a Patrícia Velenic e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.